RCP Notícias. Sete da manhã em Cabo Verde, tempo para o primeiro jornal. Como sempre, antes vamos conhecer os destaques. Dia Mundial da População, o secretário-geral das Nações Unidas destaca a importância da coleta de dados inclusivos para o progresso global. Cabo Verde precisa reformular políticas sociais, uma posição defendida pela secretária executiva da plataforma de ONGs, a propósito de um fórum de reflexão com a sociedade civil, uma iniciativa do provedor de justiça. O país deve criar uma comissão cujos membros devem ser altamente bem preparados para determinar que tipo de inteligência artificial deve utilizar, uma proposta do padre Afonso Seixas Nunes, que é conferencista hoje sobre inteligência artificial, drones e direito, uma iniciativa da Escola Católica de Cabo Verde. O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe assume que a reposição das ligações diretas com Cabo Verde está no topo das prioridades do governo. A Comissão Nacional de Direitos Humanos e Cidadania assina hoje um protocolo de colaboração com o Instituto Nacional de Estatísticas. Bom dia. Bom dia, Júlio Vera Cruz Martins. Vamos então para o desenvolvimento deste primeiro jornal. Votos renovados de bom dia. A NATO decide autorizar a Ucrânia a utilizar finalmente os aviões caça que vão estar disponíveis já a partir deste verão. Uma decisão tomada na véspera do Dia Mundial da População. As Nações Unidas destacam a coleta de dados inclusivos para um progresso global. Um destaque na página da ONU na utilização desta manhã. Neste Dia Mundial da População, celebrado em 11 de julho, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, destaca a importância de investir na coleta de dados para compreender os problemas, adaptar soluções e promover o progresso. Com o tema Para Não Deixar Ninguém para Trás, Conte Todos, a diretora executiva do Fundo da ONU para a População, UNFPA, Natália Kanin, aponta que para que a humanidade progrida, as pessoas devem ser contadas onde quer que estejam e quem quer que sejam, em toda a sua diversidade. Ela adicionou que na celebração da data deste ano, a importância de coletar dados inclusivos, contar todas as pessoas em todos os lugares, ganha destaque. A chefe da Agência de Saúde Sexual e Reprodutiva da ONU afirma que os dados confiáveis ajudam a impulsionar os avanços globais no acesso das mulheres aos cuidados reprodutivos, reduções na morte materna e melhorias na igualdade de gênero. Guterres também lembra que este é o 30º aniversário do Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento. Há 30 anos, líderes mundiais pediram dados confiáveis, oportunos e culturalmente relevantes, discriminados por gênero, etnia e outros fatores. Em sua mensagem para a celebração, ele lembra que o ponto central do programa é reconhecer que a saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos das mulheres são os pilares do desenvolvimento sustentável. Nas décadas que se seguiram à adoção do programa, mais mulheres tiveram acesso a contraceptivos modernos. Além disso, as mortes maternas caíram 34% desde o ano 2000. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. O relatório traz dados sobre Cabo Verde que serão esmiuçados nos próximos serviços informativos. Cabo Verde precisa reformular as políticas sociais, uma posição da secretária executiva da plataforma das organizações não governamentais, e vem a propósito do fórum de reflexão com a sociedade civil. Que papel na elaboração e implementação de políticas sociais, uma iniciativa do provedor da Justiça esta manhã. Dirce Varela advoga que Cabo Verde tem uma sensibilidade, que o Estado de Cabo Verde tem uma sensibilidade pelas políticas sociais. Ailson Martins.
As políticas sociais em Cabo Verde têm tido impacto desde 1975, diz a secretária executiva da Plataforma das ONGs, Dirce Varela, que afirma que é preciso reforçar essas políticas. O Estado de Cabo Verde é um Estado que é reconhecido por ter políticas sociais. Temos as nossas críticas sobre algumas da sua eficiência, da sua eficácia, mas temos um Estado social, nós temos um Estado que tem uma preocupação e uma sensibilidade para as questões sociais. Precisamos reforçar, sim, precisamos reforçar principalmente a sua formulação, sim, mas claro, temos um Estado, sim, que tem, desde 1975, tem-se aprimorado por políticas sociais que sejam realmente efetivas e que têm tido impacto na vida dos cabo-verdianos. Durante o Fórum de Reflexão com a Sociedade Civil, que papel cabe na elaboração e implementação das políticas sociais, Dirce Varela apresentará o tema O papel das ONGs no processo de definição e implementação das políticas sociais. As organizações de sociedade civil como esse veículo que vai também influenciar essas políticas públicas, porque quem faz políticas públicas é o Estado, mas ele não o faz sozinho, não é? Ele faz ouvindo os seus parceiros, ouvindo todos os setores, exatamente porque ele não é o único ator na arena do desenvolvimento. Então, qual é a mais-valia que as organizações de sociedade civil possam trazer para essa formulação? Primeira formulação. Depois tu tens a própria implementação. A implementação, ela tem um fator importante que é chegar às pessoas, quer chegar às comunidades, quer chegar às famílias. Aqui entra um parceiro que tem a proximidade como um fator importante do seu trabalho. Políticas sociais e os objetivos do desenvolvimento sustentável e proteção social assegurar às camadas mais vulneráveis da população, como crianças, idosos, imigrantes e pessoas portadoras de deficiência, são alguns dos temas a serem abordados durante o fórum que acontece esta manhã, realizado pelo Provedor da Justiça em parceria com o Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais, com o apoio do PNUD. O governo deve criar uma comissão cujos membros devem ser altamente bem preparados para determinar que tipo de inteligência artificial deve utilizar o país. Uma proposta do padre Afonso Seixas Nunes, que profere hoje à tarde uma conferência sobre inteligência artificial, drones e direito. Nem todo tipo de inteligência é relevante para todos os países. O que me parece ser muito relevante para qualquer país discutir hoje, independentemente do seu caráter mais pequeno ou maior, insular ou não insular, é os problemas da proteção da defesa nacional. Portanto, no que diz respeito à intervenção de outros Estados nos computadores de um Estado, portanto o problema dos ataques cibernéticos, quem usa ou não a zona económica exclusiva de um Estado, a pirataria internacional de alto mar, etc. Talvez estas sejam questões relevantes para Cabo Verde, em que tem que discutir que tipo de inteligência artificial e o que é que entende por inteligência artificial e que seria útil a um Estado como Cabo Verde, não é? Teólogo, jurista e professor investigador na Universidade de São Luís, nos Estados Unidos, o padre Afonso Seixas Nunes alerta que cada Estado regulamenta a inteligência artificial, a utilização da inteligência artificial consoante os seus interesses e cita o exemplo da proteção de dados. Por exemplo, a nível da Comunidade Europeia, a regulamentação da inteligência artificial no campo da proteção dos dados é extremamente conservadora e restritiva, que é o oposto, por exemplo, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não querem regulamentar o uso da inteligência artificial a nível de proteção de dados. Portanto, está a haver dois contextos completamente diferentes, duas formas de olhar a inteligência artificial muito diferentes. No caso de Cabo Verde, as autoridades devem, aumentar o sentido de alerta no que respeita a ajudas de parceiros economicamente mais fortes. O que acontece no contexto africano mais recente é de países se terem aproximado mais à visão da Federação Russa, com implicações a nível tecnológico gravíssimas. Portanto, eu penso que a Guiné-Bissau e São Tomé, numa posição muito própria, estão-se a esquecer das repercussões em termos de defesa nacional e de exploração do espaço cibernético e uso de satélites
que a adesão a um projeto internacional russo vai ter. E, portanto, nesse sentido, eu sugeria que Cabo Verde tem que ter, de facto, uma comissão com especialistas cabo-verdianos e com especialistas também internacionais que permitam ver onde é que Cabo Verde se quer posicionar em termos do futuro. A Conferência sobre Inteligência Artificial, Drones e Direito é uma iniciativa da Escola Universitária Católica. Tem lugar a partir das 17 no Salão de Banquetes da Assembleia Nacional, justamente no fim da sessão diária da plenária da Assembleia Nacional, que prossegue hoje. O vice-primeiro-ministro, ministro das Finanças e Economia Digital, vai responder a perguntas dos deputados. Um agendamento do Grupo Parlamentar do Movimento para a Democracia. A sessão deve começar com uma declaração política. O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe assume que a reposição das ligações diretas com Cabo Verde está no topo das prioridades do seu governo. Declarações de Patrício Trovoada após um encontro com o Presidente da República, José Maria Neves. Detalhes com o jornalista André Brito, a partir de São Tomé. Adiantou que tem havido esforços entre os dois Estados, inclusive com a parceria de Angola, para solucionarem este problema. Eu creio que todos nós estamos interessados a conservar esses laços entre os povos e sabemos que isso tem a ver também com a conectividade, não é? Conectividade aérea, conectividade marítima, conectividade digital. O setor aéreo é um setor muito complexo, é um setor que está em recuperação depois da crise do Covid. Eu quero que as pessoas saibam que, de facto, faz parte do topo das prioridades, mas as coisas... Não será para este ano? Dificilmente este ano, posso dizer. O Presidente da República de Cabo Verde enalteceu os esforços que os dois governos têm feito para incrementar as relações de parcerias, inclusive no setor empresarial, em que as autoridades partilham projetos para atração de investimentos. Entre os dois governos já há um trabalho comum que está a ser feito para reforçar as parcerias em várias áreas, designadamente na área da educação, ensino superior, formação profissional, mas também na área social, em vários domínios, os dois países e os dois governos trabalharem em conjunto. E também na área económico-empresarial, onde há projetos comuns e há possibilidades de reforçar os investimentos privados e busca conjunta de soluções para o futuro. Após a reunião de trabalho com o Executivo santomense, José Maria Neves seguiu-se para a Roça Aguaizé, onde está patente a 10ª edição da Bienal de Arte e Cultura. À margem da visita, o chefe de Estado cabo-verdiano manteve um encontro com a comunidade local. A Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania assina hoje um protocolo de colaboração com o Instituto Nacional de Estatística. O protocolo, mencionado hoje à tarde, tem um simbolismo por ser o dia em que se celebra o Dia Mundial da População, este ano com o lema "Para não deixar ninguém para trás, conte todos", Ernestina Lopes. O protocolo a ser assinado com o INE, no entender da Presidente da Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania, traduz-se numa parceria técnica com foco na implementação do Observatório dos Direitos Humanos de Cabo Verde. É um protocolo de colaboração com o INE, que será, portanto, assinado num dia também simbólico, que é o Dia Mundial da População. Inclusive, que este ano tem sobre o lema "Para não deixar ninguém para trás, conte todos", né? Então, isso quer dizer que a recolha de dados, tratamento de dados é extremamente importante para o desenvolvimento, e aqui a nossa parceria vai incidir essencialmente numa parceria técnica para a implementação do Observatório dos Direitos Humanos de Cabo Verde. Neste momento já validamos os indicadores e vamos passar para a fase da produção, né, de toda a informação,
e vamos poder contar com a validação técnica do INE. Portanto, é uma parceria extremamente importante, é uma parceria estratégica e estamos muito satisfeitos de podermos, nesta fase, poder contar com, portanto, uma assessoria técnica de qualidade, portanto, de um parceiro, portanto, institucional aqui em Cabo Verde. Euridice Mascarenhas considera a assinatura deste protocolo um salto qualitativo para conhecer melhor o estado da arte e dos direitos humanos de Cabo Verde. Vamos poder ter dados objetivos em relação a todos os indicadores para que possamos fazer essa monitorização das políticas públicas e também perceber o grau, o estado da arte, né? Da violação dos direitos humanos em Cabo Verde. Podemos a cada momento apresentar os nossos relatórios com todas as informações, portanto, suportadas com dados que vamos recolher, tanto, portanto, dados administrativos como também, portanto, aqui teremos uma parte quantitativa e uma outra qualitativa. Vamos poder também, em parceria, já temos com algumas universidades e vamos desenvolver com outras, para podermos também ter aqui pesquisas, estudos e podermos fazer publicações periódicas. O protocolo tem a validade de 3 anos, renovável, caso não haja denúncia de nenhuma das partes. A junta militar no Mali autoriza atividades partidárias suspensas desde abril, uma decisão tomada por coincidência divulgada ontem à noite, justamente na véspera dos direitos humanos. A junta militar considera que a suspensão das atividades partidárias contribuiu para reduzir, para conter ameaças de perturbação na ordem pública. Guiné-Conakry vai em sentido contrário. 2 dirigentes de organizações não governamentais que pretendem, que lideram um movimento para o restabelecimento da Constituição da República, foram presos ontem à noite e estão em sítio incerto, segundo declarações do seu advogado à televisão francesa. Em França, a situação está ligeiramente turva. O presidente Emmanuel Macron, numa carta endereçada aos deputados, defende que nenhum grupo político ganhou as eleições. A esquerda diz que a carta do presidente da República, Emmanuel Macron, pretende dividir a esquerda, mas o presidente do Senado, Gérard Larcher, disse ontem em entrevista que o chefe de Estado está a demorar para escolher um primeiro-ministro. Ele aponta o início de setembro como a data mais provável. 14 de julho é o dia da França, 26 de julho o início dos Jogos Olímpicos. O presidente francês quer dar uma ideia de uma França unida. Orlando Lima. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.